Mas, meu amigo, me fala uma coisa, como que essa estrutura da delegação influencia na relação do delegatário, do interino, do novo delegatário frente às responsabilidades trabalhistas? Essa é uma questão bastante importante, porque a gente vai se basear no artigo 20 da Lei 8935. E é justamente sobre isso e outros desdobramentos da relação de trabalho frente a essa situação extremamente interessante da extinção da delegação, nós vamos ver agora neste episódio do nosso Adnocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sou eu aqui novamente neste episódio incrível do nosso Adnocast. Antes de apresentar aqui quem vai estar com a gente e tudo tal, eu vou fazer aquele convite de sempre. Tá gostando do nosso Adnocast? Então curta, compartilha, vai lá, comenta. Vamos agitar esse nosso canal do YouTube aqui da Adnotari. Olha só, ainda não nos segue nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram. Lá, @Adnotari. Segue lá. E olha só, não é associado, não é associada ainda. Não é possível que você até agora não se associou. É baratinho e tem muitas vantagens. Não apenas com base nos materiais, mas olha só, desconto em curso. Temos, já vai ter curso de execução da alienação fiduciária em garantia. Olha só, você vai ter desconto se é associada, se é associado. Também isso em fevereiro, em março já teremos curso de leilões de imóveis. Sim, associado tem desconto. Fora participar do grupo de WhatsApp e tudo mais que nós temos a proporcionar a você dentro dos núcleos temáticos, tudo mais é muito interessante, você não pode ficar fora dessa. E olha só, nesse nosso episódio, que é uma continuidade do episódio anterior, nós vamos falar de forma mais incisiva, mais profunda sobre a questão dos trabalhadores frente à situação inusitada que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, do que da extinção da delegação. E para conversar a respeito disso, eu estou com as duas personalidades que mais conhecem do assunto. Vamos lá, doutora Valdeliz, tudo bem? Olá, professor Jorge, tudo bem? Tudo bem você que está conosco desde o primeiro episódio? É um prazer novamente estar com vocês. Liz maravilhosa. Olha só, a experiência dela é incrível, mais de 26 anos na advocacia. Ela é especializada em tudo, quer seja em direito notarial e registral, processo civil, direito civil, processo do trabalho, direito do trabalho, esqueci alguma coisa? Direito condominial também, tudo. E ela advoga especificamente nessa área do direito do trabalho com relações do direito notarial e registral, né? Isso é um tema muito interessante, muito importante, que é o que estamos tratando aqui, além de ser autora de obras jurídicas também, tá? Palestrante, que você não colocou aqui, mas você é palestrante, que a gente sabe, né? Então, lá também titular do escritório Pelopes Advocacia, a nossa querida Liz. E também aqui, nosso amigo de sempre, o diretor de conteúdo da Adnotari, fundador, a Liz também é fundadora da Adnotari, o idealista, né, da Adnotari, o cara, pai do Pedrinho e de todos os sucessores. Vamos ter, né? Meu grande amigo Marcos Vinícius Kikunaga, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, querido. Maravilha. Olha só, no episódio anterior a gente começou a traçar vários paralelos que vão estruturar o pensamento de agora, deste episódio. Então, primeiro, se você não viu o episódio anterior, vale a pena ver ou rever para dar essa continuidade nesse episódio de agora, que é muito importante. E para que a gente chegue exatamente às respostas, quem responde pelos direitos dos trabalhadores quando há extinção dos delegatários, nós vamos primeiro pensar o quê? Como que é a estrutura da delegação, né? Kikunaga, como que é essa estrutura? Tem o delegatário, tem o interino, tem o interventor, tem o novo delegatário. Como que funciona tudo isso? Tá junto e misturado aí? Vamos lá. Em qualquer lugar do mundo, a estrutura é parecida. Por quê? Porque no Brasil nós adotamos o modelo do notariado latino, que é o detentor da fé pública, presta atenção, detentor da fé pública, então ele só tem fé pública porque a lei autoriza, e essa autorização ela se dá
por algum tempo. No Brasil, existe a questão da questão vitalícia, que é importante. Então, a delegação ela é vitalícia, salvo as hipóteses de extinção. Então, durante a prestação de serviço, durante a delegação, o artigo 20, ele traz uma permissão. A permissão do delegatário, detentor da fé pública, pessoal, ele contratar prepostos. Vamos voltar. Preposto é o representante voluntário com vínculo laboral. Então, eu posso contratar quantos prepostos eu quiser, ou quantos prepostos o serviço exigir. Então, é evidente que nas capitais você vai ter serventias com 50, 70, 90, 200 funcionários. Tudo bem? É a mesma estrutura em qualquer outro país que adote um modelo do notariado latino, que é grande parte dos países adota esse modelo, onde uma pessoa que é detentora da fé pública, ela vai autenticar a vontade, vai autenticar o documento, ou seja, ela vai outorgar uma autenticidade, uma veracidade da declaração ou do documento, que é diferente dos Estados Unidos, porque lá eles adotam um modelo anglo-saxão. Lá ele autentica a assinatura, mas ele não analisa conteúdo. No modelo notariado latino ele analisa conteúdo. Então lá eu coloco uma arma na tua cabeça, você assina, é válido. Então eu teria que ingressar com uma ação declaratória de nulidade. No Brasil é diferente. E nos modelos notariado latino, eu, além de autenticar, eu tenho que garantir que a tua vontade é aquela de verdade. Livre, consciente. Eu tenho que tutelar o consentimento. E aí a gente tem que lembrar, consentimento é a manifestação da vontade escorreita, sem vícios. Mas como é que eu garanto o consentimento? Eu garanto o consentimento dando informação precisa, objetiva, para que a pessoa consiga compreender o que ela está fazendo. Maravilha. Então, essa é a função do delegatário. Nos registros, de outorgar a fé para boas informações da certidão, ou na atividade notarial, garantir o consentimento na manifestação da vontade, nas escrituras ou na autenticação de documentos. Maravilha. Então eu posso contratar quem eu quiser. Pode contratar o pai? Pode. A mulher? O genro? Pode contratar quem você quiser. Esse é o ponto. Então esse preposto ele só vai praticar atos que sejam autorizados pelo delegatário. Então se ele é preposto, a gente volta para o 661 do Código Civil e vai determinar. Peraí, se você é preposto, quando é que você vai ter responsabilidade? Você vai ter responsabilidade quando você abusar do teu direito, você exagerar nos poderes recebidos. Então quem responde por tudo? O delegatário. É uma representação. É uma representação, é o delegatário que responde por tudo. Então, quando extingue a delegação, vem o limbo, que é justamente a interinidade. Então, quem é que responde durante esse período? É aí que eu começo a divergir da querida Liz. Porque no momento em que ocorre a extinção da delegação, esse serviço ele continua sendo público. E por que ele é público? Porque a delegação ela é uma modalidade de descentralização do poder público. Então eu tenho duas modalidades. Eu tenho a desconcentração do poder público e eu tenho a descentralização. A desconcentração da administração pública ela é feita via órgãos da administração. Então eu pego lá o poder judiciário. Então eu vou ter, um órgão da administração, vou pegar a prefeitura, é um órgão e assim por diante. Só que o serviço ele é descentralizado, então se ele é descentralizado, ele está fora da administração pública. Então a leitura do artigo 37, Liz, da Constituição Federal, ela tem que ser lida com reservas. Porque esse sujeito, se ele está descentralizado, o serviço está descentralizado, por que eu descentralizo? Para buscar eficiência. Aí que começam as questões. Então, por que eu vou descentralizar? Para que o serviço seja eficiente. Então, pode o cartório demorar para praticar algum tipo de ato? Não, não pode.
Por isso que eu vou fazer concurso. Para quê? Para que o delegatário seja uma pessoa excepcional. E são excepcionais os delegatários. Prestam concurso, estudam muito para isso. Super concorrido. Super concorrido. E quando você vai prestar o serviço, é evidente, quem tem mais demanda vai receber mais. Quem tem menos demanda vai receber menos. Porque tem um concurso de remoção. Então eu entro numa serventia pequena, aprendo o serviço, né? Teoricamente, todo dia você aprende alguma coisa, mas você presta aquele serviço e você pode prestar a remoção. Nessa questão da interinidade, quem que é o interino? O interino geralmente é o substituto mais antigo do cartório. Quem define isso? O próprio delegatário. Ele já fala, ó, qualquer coisa que acontecer comigo... Então, só que aí vem o detalhe. Eu tenho, dentro da estrutura que você perguntou, eu tenho o delegatário. Depois, eu tenho o substituto designado. Isso está previsto no artigo 20, parágrafo 5º. O delegatário vai indicar uma pessoa para responder na sua ausência e impedimento. A ausência e impedimento, não na extinção. Então, tirou férias. É o substituto que responde. Tá com piriri porque foi pra praia e pegou a virose. É o substituto que responde. Só que aí vem o problema. O substituto responde, mas ele não tem fé pública. Aí começa, do meu ponto de vista, a inconstitucionalidade do artigo 20 da Lei 8935. Porque se você for para Portugal, por exemplo, eu vou tirar férias. Quem é que responde durante esse período de férias? Não é o funcionário, é um colega delegatário de outra cidade. Você entendeu? Então, os meus clientes, os meus usuários, eles não vão vir no meu serviço, eles vão ir no serviço do meu colega. Você entendeu? Sim. Aqui no Brasil, não. Então, o artigo 20, ele tem essa inconstitucionalidade do meu ponto de vista. Por quê? Porque ele atribui ao preposto uma fé pública provisória nos impedimentos. E aí vem a questão. Extinguiu. Interino. Quem que é o interino? É o substituto mais antigo. Mas, geralmente, é o designado. Porque eu tenho vários substitutos. Eu tenho um designado e vários substitutos comuns. Que é o artigo 20, parágrafo 4º. Então, eu, delegatário, nomeio você, como você tem minha extrema confiança, você é o meu designado. E a Liz é a substituta. Mas ela não é da mesma categoria que você. Ela é de uma categoria inferior de responsabilidade. Então, na minha ausência, ela não responde por nada. Entendeu ou não? Sim. E aí eu tenho os escreventes que vão escrever o que é determinado pelo delegatário, os auxiliares e eventuais terceiros. Então, eu tenho o delegatário, tenho o substituto designado, os substitutos comuns, que não respondem por nada, aí eu tenho o interino. Quem é que vai definir o interino? Corregedoria. Extinguiu? Eles aí vão validar. Aí ele vai validar. Se vai validar o designado. O designado ou o substituto mais antigo. Se não for da confiança da corregedoria, aí vem a figura do interventor. Aí ela vai chamar um outro delegatário, que já presume confiança, para assumir. Não quer assumir? Aí a própria corregedoria... Cumulando dele. Aí vem uma pergunta que a Liz vai fazer, que é a questão da acumulação. Sim. Do 37, inciso 16 da Constituição Federal. Money, 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 money. É money, isso? money, money. Como é função pública, ele pode acumular. Porque ele está acumulando de forma temporária. Ele não está no 3716, que lá é para cargo público. Ou seja, para pessoas que estejam dentro da estrutura da administração pública. O delegatário não. Ele está fora da estrutura. Por isso que ele pode acumular. Você entendeu, Liz? Esse é o meu ponto de vista. Então, quando você vai discutir a questão da justiça do trabalho, é muito importante essa construção da origem do serviço. Porque se eu estou fora, aí vem a pergunta, se eu estou fora da administração pública, por que a corregedoria vai me fiscalizar? Não tem sentido, do meu ponto de vista. Quem deveria fiscalizar o serviço notário registral? Um conselho de notários e registradores, e não pessoas da corregedoria. Uma autogestão aí? Exato. Assim como é a OAB, assim como é a magistratura, você tem lá os próprios juízes, os pares vão te julgar.
Então, essa estrutura do Poder Judiciário é uma estrutura que decorre da nossa origem, que antigamente o serviço notário registral ele era essencialmente público. Então, o escrevente do Fórum Criminal, ele dava uma sentença criminal aqui e, na sequência, ele fazia uma escritura. Então, ele prestava os dois serviços. Quando você começa a privatizar o serviço notário registral via concurso, entendeu? Não tem sentido que essa fiscalização permaneça com o Poder Judiciário. Mas existe, a gente tem que lembrar disso. Que existe tanto durante a titularidade quanto na interinidade. Existe por quê? Porque o artigo 236 traz que a fiscalização será pelo poder público. Mas, do meu ponto de vista, se você descentraliza, a Constituição Federal está equivocada também. Porque aí ela teria que fazer autogestão. Sim, entendeu? Muito interessante. Esse é a questão do interventor. Então, o interventor, ele é uma pessoa ad hoc, que pode ser um advogado, pode ser um funcionário de cartório, pode ser quem quiser, quem for de confiança da corregedoria. E aí eu tenho uma nova titularidade. Isso é super importante a gente trazer para cá. Porque isso daí influencia muito o caso da extinção da delegação. Né? Qualquer motivo que seja lá do artigo 39, que traz as causas de extinção, vai fazer com que a gente tenha um período que a gente estava até discutindo no episódio anterior, por isso que vale a pena sei lá, que é a questão, extinguiu ou não o contrato de todo mundo com a morte do delegatário, porque é um CPF que está prestando aquele serviço público de forma privada, né? Ou então essa continuidade vai cair na responsabilidade de quem? Nas costas de quem? Né? E aí, para chegar nisso, eu acho que a gente precisa fazer... Claro isso? Para mim ficou muito claro. Essa estrutura ficou muito clara. E eu acho que é super importante porque para a gente chegar na legitimidade passiva. Isso. Mas antes de chegar nessa legitimidade passiva, eu quero fazer um corte para a competência, né? Porque vamos imaginar, provavelmente temos situações em curso e vamos ter inúmeras outras que vão ocorrer de extinção de delegações, né? Qual é a justiça competente para processar e julgar uma demanda de um funcionário diante da extinção da delegação? Artigo 114 da Constituição Federal. Todas as relações de trabalho são de competência da Justiça do Trabalho. Entretanto, na prática, nós vemos habitualmente o CNJ decidindo a esfera trabalhista nos contratos de trabalho desses funcionários. Peraí, pode isso? Vamos lá, CNJ decidindo sobre contrato de trabalho, como que é isso, Liz? Então, na prática a gente tem visto o seguinte, primeiro, nós advogados não conseguimos consultar os processos administrativos, seguem todos em segredo de justiça. Então, a regra de que o processo é público, no meu ponto de vista, este nosso direito já está cerceado, porque nós não conseguimos, por exemplo, acompanhar a tramitação de um funcionário nomeado substituto, em que desiste ou que assume, a gente não consegue acompanhar, exceto se você for nomeado por algum deles. Mas publicidade, eles não estão dando para... seja a sociedade ou seja Quer dizer, a regra é a publicidade, a exceção é o segredo, é o segredo, né? de justiça. Sigilo, entretanto, né? a gente verifica, porque às vezes você vai falar assim, tá, Liz, mas tem que ser em segredo porque existem informações sensíveis ali que a gente não pode colocar a publicidade. Mas nós sabemos também que os documentos sensíveis, você pode fazer o protocolo sob sigilo. Então você não expõe ninguém. Agora, no meu ponto de vista, não se justifica a tramitação de processos administrativos em segredo de justiça, sim, professor. Também. Eu não Concordo. aceito. Mas peraí, o artigo 114 é claro em falar que compete à nobre justiça especializada do direito laboral, sim, a competência para processar e julgar demandas relacionadas a relações de trabalho. Né? Aí ele fala... abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, Estados Federal e municípios. Portanto, ele abrange. Ele abrange. Então abrange inclusive as atividades notariais registrais que tem essa relação. Por isso que essa questão da descentralização que você bem pontuou faz com que haja esse encaixe perfeito. Né? E assim, mesmo se não houvesse. Mesmo que não houvesse. Né?
E vocês estavam até falando no episódio anterior que ainda existe alguns que são estatutários, Sim. mas são poucos, e a grande maioria hoje é seletista. Né? Para o estatutário, para o seletista, mudaria a competência ou não? Não. Depende. Depende, porque hoje a gente não vê muito estatutário, porque tem o estatutário seletista, né? É aquele que é concursado e que vai, acaba sendo seletista, então a competência da Justiça do Trabalho. Se ele é regido pela lei do Estado, aí não entra como competência exclusivamente, aí não. Mas atualmente a gente não vê mais essa situação. A interferência do CNJ, em alguma medida, com relação a essas questões trabalhistas, impede os funcionários de ingressar com ações? Então, porque fica uma questão, né, nebulosa aí. Né? Eu vou colocar situações práticas e o que está acontecendo hoje na Justiça do Trabalho. O que nós vemos é o seguinte, por exemplo, já vi contratos de trabalho, porque como o professor disse, a partir do momento em que se extingue uma delegação, existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a ADIM, que o senhor falou, 1183, que diz que o interino ele só pode estar atuando no limite de 6 meses. Então, o que nós estamos vendo na prática? Como o concurso público demora para acontecer, existem delegações aí, existem serventias que estão 2, 3, 4, sei lá quantos anos sem titular. O que acontece? Esses funcionários, e eu vou colocar um caso específico que eu tive no escritório, esse funcionário teve o contrato com o titular, ele faleceu, o contrato ficou aberto. Aí veio o João, registrou o João interino, foi nomeado interino, registrou esse funcionário, ficou 6 meses, contrato em aberto. Veio o segundo interino, registrou ele, contrato em aberto. E veio o terceiro, ele passou por 3 interinos, ele teve 3 contratos, não tendo baixa. No E-Social, eles lançam grupo econômico. Mesmo grupo econômico. Você vai na Caixa Econômica, tem 4 contas vinculadas de fundo de garantia em aberto. Primeiro, a do delegatário, do falecido, do primeiro interino, do segundo interino, do terceiro interino. Nós temos 4 contratos de trabalho sem baixa na carteira, 4 contas vinculadas perante a Caixa Econômica. Aí eu pergunto para você, se esse funcionário se acidente por algum motivo, ele precise, por exemplo, de um benefício previdenciário, você acha que ele vai conseguir, professor? Mas eu queria até te fazer uma pergunta. No episódio anterior, um dos detalhes que foram trazidos foi que o interino não pode contratar. Não é isso? Ou eu tô... Mas nessa situação... eu queria esse detalhamento. Então, olha que interessante. O CNJ diz o seguinte, você permanece com os funcionários necessários para dar continuidade às atividades notariais e registrais daquela serventia, ok? Então, manda para o E-Social, ok? E aí ele só transfere para ele, olha só, por isso que eu falo que é daí que começam as decisões divergentes e a forma que você faz os processos também vai influenciar nas inúmeras decisões que nós temos na Justiça do Trabalho. Mas eu acho que a pergunta importante que eu tenho que fazer para você é: por que o interino colocou em seu CPF? Sim. Porque houve a extinção do contrato. Por determinação do CNJ. E aí eu falo para você, não avança? Porque até a gente estava falando, se é CPF, aquela minha interpretação bem simplória, super simples. CPF contratante faleceu, extinguiu o contrato por conta de uma função exclusiva, né? Ele não transmitiu, não pode transmitir por herança, né? Então, em razão disso, extinguiu aquele contrato de trabalho. Pelo CNJ, o entendimento é que parece que extinguiu porque o interino assumiu em seu próprio nome aquele funcionário. E outra para piorar. Mas aí você tem que perguntar, qual que é a natureza jurídica do interino? Então, não é provisória? Então, não é um tampão? É preposto do Estado? É preposto. Então como é que ele coloca no CPF dele?
Sim. Outra situação. E outra, professor, nesse período, o CNJ tem publicado vários provimentos determinando que o interino seja o responsável pelo pagamento das verbas trabalhistas durante essa atividade do... Não, calma aí, e o interino ganha para isso? Não, acho que não. Porque ele tem o limite do teto. Então, aquele exemplo que você deu lá do cartório que tem 6 milhões mês de renda... Ele não vai receber isso. Ele vai receber... Ele não vai receber. Ele vai receber o teto lá, que é 90 ponto alguma coisa por cento que o ministro do Supremo recebe. Quer dizer, e aí ele vai assumir a bronca de verbas rescisórias que vão ser muitas vezes muito maiores. E aí, o provimento prevalece sobre as regras trabalhistas ou as regras dos princípios trabalhistas sobre o provimento? E qual será o minha segredo? Pergunta, o CNJ pode legislar sobre matéria trabalhista? Claro que não. Claro que não, claro professor. Que não. Mas é óbvio. Ele nem pode legislar. Mas não é órgão legislativo, não pode. Tanto que a própria lei 835, quando ela fala de responsabilidade, ela não entra no mérito trabalhista, ela fala responsabilidade civil e penal. Ponto. E empregados regidos pela CLT. Se os empregados são regidos pela CLT, os princípios da Justiça do Trabalho devem ser aplicados a esses funcionários. Sim. E é aí que eu tenho uma opinião diversa da do professor. Porque quando ele fala que há extinção, ele diz o seguinte, ele se pauta na regra do regime sui generis, que exercício de função pública. Não é? Exato. Então, mas e os funcionários? Então. A atividade dentro o corpo que faz, que dá vida à serventia, são os funcionários. Então, mas aí que tá. Por isso que eu não gosto da utilização da palavra serventia. Porque serventia presume, induz a pessoa a entender que o serviço notarial é uma empresa, e não é. Professor. O serviço foi extinto no momento da extinção, no meu ponto de vista. Todos os funcionários se tornaram funcionários públicos ad hoc. Enquanto tiver a vacância. Enquanto vacante aquela serventia. Ou seja, o Estado deveria responder por todas as obrigações, inclusive as trabalhistas omitidas ou inadimplidas do delegatário anterior. Até porque... Aí é uma questão de solidariedade, solidariedade entre Estado. Por quê? Porque a função, essencialmente, ela é pública. Até porque, o que vocês bem ressaltaram até no episódio anterior foi... vai para o Estado toda a remuneração adquirida durante a vacância. O interino, Estado, Poder Judiciário, o interino, ele recebe o teto. Isso, o que sobra tá na conta da corredoria. Só que há um provimento colocando nas costas do interino essa responsabilidade. Então, olha que contrassenso. Não, total. Até porque, olha só, vamos pensar nessa lógica da solidariedade do Estado perante essas obrigações trabalhistas. Aquilo que era do cumprimento do delegatário enquanto vivo fosse, ou enquanto a delegação estava ativa, vamos chamar assim, e que não foram adimplidas, o Estado tem o direito de regresso com relação aos sucessores. Né? Tal. Agora, enquanto há vacância, o Estado teve a vantagem econômica de ficar com a remuneração do serviço que foi prestado, ou sob a tutela do interino nomeado também pelo Estado. Quer dizer, então o interino representa o Estado. Exato. Qualquer interino representa o Estado. Então, assim, não tem sentido o interino, ele recontratar os funcionários colocando o CPF dele. Sim. E não tem sentido esse funcionário, na atuação da mesma atividade, no mesmo local, para as mesmas pessoas, praticamente, porque ele está na mesma mesa de trabalho, ter na sua carteira de trabalho inúmeros contratos. Sim, então, mas aí olha o prejuízo lá na frente de aposentadoria, de benefício previdenciário, de um seguro-desemprego. Mas, na minha opinião, como é que resolveria isso? Extinguiu. Paga-se, faz a extinção do contrato de trabalho e as verbas trabalhistas para todos os funcionários. No dia seguinte, o Estado contrata todos os funcionários. Mas o Estado não pode contratar, professor. Lógico que pode contratar. Contratar. Concurso público não pode. Lógico que pode contratar. É ad hoc.
Bom, Porque Por quê? Vamos pensar na empresa pública. É uma questão emergencial. O serviço público ele precisa continuar. Então assim, mas eu não posso, evidentemente, fazer novas contratações. Aí vem a pergunta. por isso que eu estou falando, existe uma continuidade do contrato. Eu não precisaria recontratar. Se o Estado mantém a fiscalização de todas essas atividades, não se justifica você ter que ficar fazendo baixa ou correr contratações no contrato se você Sim, só faz a observação. Então, Liz, só faz a observação. Só faz a transferência, Então, ótimo. Mas aí, Só faz Liz, a olha só, transferência. então, vamos lá. O Estado sempre foi responsável, ainda que sob uma delegação Sim. ativa, Sim. por conta da fiscalização natural daquela função pública que é exercida. Sim. Perfeito? Perfeito. Quando há vacância, o Estado tem uma responsabilidade maior, porque Isso. ele ativamente nomeia o interino e fiscaliza de forma mais próxima, vamos E chamar tem a assim. vantagem pecuniária E tem a maior. e tem a vantagem pecuniária maior. Então, Mas sempre também tem essa vantagem pecuniária. sim. Sim. Então, assim, quer seja na solução do Kikunaga pela extinção do contrato de trabalho dos Eu empregados acho que até a ideia dela da transferência para o Estado é mais Sim. razoável. É que assim, É porque você tem que partir da premissa do contrato e da continuidade daquele contrato. Sim. Porque Então- é princípio da justiça do então, trabalho. mas é uma continuidade com transferência. Não pode ser uma continuidade pura. Mas é o que acontece Né? na sucessão. Agora, professores, vamos lembrar que o problema todo aí foi a IN 971 que coloca no CPF do titular. Eu acho que a partir daí é que dá todo esse imbróglio. E é o que acontece hoje, por exemplo, nós não temos nos condomínios funcionários registrados pelos condomínios que não têm personalidade jurídica? Nós não temos, professor. Seu Mas condomínio não tem um funcionário registrado pelo condomínio? Mas o condomínio, aí que tá, né? A questão da personalidade jurídica do condomínio, ela é anômala, né? Que, Mas na esse aqui verdade, também é normal. Mas a diferença é que o delegatário, ele assume de forma pessoal a função Isso. O síndico pública, também. mas o síndico, mas o ele síndico é órgão do condomínio. então, essa que é a diferença. Não é, porque pessoal, o síndico ele é representante do condomínio. as Então, hipóteses... mas efetivamente, por que não usarmos como analogia instituir um CNPJ para serventia, professor? Ainda que a responsabilidade seja no CPF, mantendo o artigo 236 da Constituição Federal, qual é o problema do delegatário estar vinculado àquele CNPJ? Então, mas aí vai acontecer Entendi. o mesmo problema da vacância, porque o CNPJ tem um responsável. O síndico, ele é responsável pela administração do condomínio, mas o condomínio, ele é a massa de todos os condôminos. Então, quem representa o condomínio judicial ou extrajudicialmente é o síndico, que é eleito pela massa condominial. Né? Então, a gente tem esse caráter sui generis. A extinção do condomínio, ela não se dá pela morte do síndico. Sim, Né? ele é representante. Porque ele é só um representante. Agora, quando você fala de uma delegação, o próprio delegatário é o papel central daquela delegação, sob o prisma de que ele pessoalmente exerce uma função pública de caráter privado. Então, quando ele falece, ainda que você dê um CNPJ para serventia, o responsável fez com que a sua morte extinguiu aquela função pública. Então, mas E aí, se você tem o CNPJ, você vai ter o problema de vacância, que não tem o problema de vacância no condomínio. O condomínio não tem vacância. Mas na prática isso não acontece, professor. Mas aí você O que vai ter acontece? um CNPJ que vai vincular o Estado, Eles por estão exemplo. usando o CNPJ. Do jeito que tá, já se usa o CNPJ. Inclusive, eu não falei lá no episódio primeiro que existem contratos de trabalho feitos com o CNPJ? Sim. E por isso que, às vezes, muitos advogados trabalhistas acionam a Justiça do Trabalho colocando no polo passivo o CNPJ do cartório. Sim. Quando o CNPJ ali é para quê? A gente verifica contratos de prestação de serviço, como eu falei, de TI, de limpeza, disso, de aquilo, feitos no CNPJ. Uhum. Porque Então, para fins aí vem tributários tem uma exatamente. diferença interessante, né? Na verdade tem Por dois exemplo, caixas, né? tem outra situação. Provavelmente, desculpa te cortar, Liz, mas provavelmente o delegatário contrata a pessoa jurídica que ele constituiu ou que é constituída para prestar esses serviços. Então, na verdade, é uma forma de terceirização de serviços que não sejam essenciais. Sim. Né? E o que está acontecendo hoje nas serventias é a pejotização.
Sim. É Mas contratar o funcionário via pessoa jurídica. empresa. Ou seja, o cara abre uma empresa, uma microempresa, e ele presta o serviço ao notário registral para começar a evitar esses problemas trabalhistas. E aí o que acontece? O que nós vemos também? E aí voltando na esfera do CNJ. Existe uma situação na prática, e eu falei que eu ia trazer alguns casos práticos também, até para que você lá no final entenda as decisões da Justiça do Trabalho. O CNJ, através do processo administrativo, determinou que a interina emitisse as guias do FGTS para que os funcionários recebessem os valores. Como que eu vou fazer isso se o delegatário faleceu? A senha do e-social, ela já não tem mais que funcionar. Ele faleceu. Você não está vinculado por ele, segundo a tese de extinção? Como eu vou emitir guias e assinar em nome dele e continuar o contrato de contabilidade, por exemplo, porque a contabilidade ela se manteve, ela foi indo. Ela foi pagando o adiantamento, ela pagou o salário posteriormente ao mês vencido. E aí como é que faz? Usou a senha do falecido um mês depois da data do falecimento dele. Quem usou? A interina. Professor, não é sucessão? Você está usando todas as informações, você continua com contabilidade, você continua com todos os contratos de trabalho vigindo ainda no nome do falecido. Então, mas assina por ele, sendo que você já está subordinado ao CNJ, você é interino, mas você continua a vida normal. Eu acho que esse daí é um caso de lacuna legal também, porque acho que não previram o tamanho do problema que ia acontecer quando transformaram a questão lá em 2009, não foi? 2009. A instrução normativa da Receita Porque Federal. Porque a visão deles foi exclusivamente recolhimento do previdenciário do tabelião registrador. Mas por quê? Porque a Receita, na época... Ela não chegou aos outros. Mas ela viu o quê? Ela viu que havia uma distorção de rendimento para o imposto de renda da pessoa física, que deveria ser 27,5%, e o sujeito fazendo um recolhimento, às vezes tributário, como se fosse empresa no CNPJ. Eu falo, mas peraí, mas você não é empresa. Sim. Por que você está recolhendo como empresa? Então, assim, essas questões... E a diferença é substancial. A gente está falando de milhões aí no jogo, né? Aí a Receita fala assim, mas eu posso cobrar? Eu posso cobrar o retroativo? Não pode. Passam 5 anos, você não cobrou. Você aceitou. Já era. Outra situação prática. O funcionário me procurou e falou, doutora, eu continuo trabalhando com o interino e o titular faleceu, eu não recebi nada e parece estar lá na certidão de óbito dele sem bens. Mas toda certidão de óbito não tem bens. Não tem bens. E aí é o seguinte, eu quero meu fundo de garantia. Falei, tá bom, me manda a sua carteira de trabalho. Quando eu olhei a carteira de trabalho dela, tinha havido uma transferência. Então, assim, ele colocou na admissão a mesma data da admissão, lá atrás do titular. Ele fez o registro no nome dele, o interino, com a data lá de 90 e tantos. O que aconteceu na Caixa Econômica? Todos os valores da conta vinculada ao titular foram transferidas para uma nova conta agora subordinada ou vinculada ao interino. Quando eu entro com a ação pedindo tutela antecipada para liberação do fundo de garantia, o juiz disse, já liberou, porque no extrato vem zerado. Saque, tal, já liberou em tal data. A outra liminar que eu consegui Só que esse saque foi para a conta do interino. Para a conta, vinculado, tá lá, ele não vai conseguir tirar. Outra situação, liberou, a juíza não observou que o dinheiro tinha saído de lá. Foi cumprir. Vai lá na caixa, falei pro meu cliente, vai lá na caixa, mas acredito eu que você não vai conseguir receber porque está vinculado ao interino. Não deu 2 horas, foi o tempo dela ir lá, doutora, tem razão.
Não tem nada na minha conta, tá na conta do interino. E aí, professor? Não é sucessão? Então, Todo o sistema tá vinculado a... Eles Mas vão... aí Tá que tudo tá. errado. Eu acho que é um tá erro tudo errado. sistêmico mas aí, aí que hein? tá. É um erro sistêmico. É. A questão da... Aí vem a questão. Como remediar isso se você não prática- consegue liberar? Aí vamos imaginar que não tenha sido recepcionado. Como que esse cidadão vai conseguir receber o seguro-desemprego se no primeiro contrato da interinidade, por exemplo, ela tenha sido dispensada? Não ali, quando o óbito. Mas vamos imaginar que o CNJ diz o seguinte, olha, corta aí metade. Metade da turma, manda metade embora, metade fica. Ela foi Essa uma- metade que vai ser mandada embora não vai conseguir receber nem o seguro-desemprego, porque o contrato do interino não foi dado baixo. Quem que vai pagar a rescisão desse período? E aí nós vamos falar, então, das possibilidades de decisões da Justiça do Trabalho. Então, e aí, Liz, até para você entrar nessa questão das decisões, quem que estará no polo passivo dessa ação trabalhista? Então você tem o espólio do delegatário, você tem o interino, você tem o Estado. Quem que vai estar no polo passivo? Então, Questão Eu de colo- milhões. é. Aqui só questão de milhões. hein? sim, eu já vi, e recente, consultei até uma ação de uma colega que ela colocou o interino... Não é meu, hein, professor? O interino, o Estado e o CNPJ do cartório. Segundo consta, a pessoa não quis processar os herdeiros do falecido por ter algum, sei lá, Vínculo afetivo. não sei, talvez. Então ela processou. No meu ponto de vista, ainda está aguardando o julgamento. O cartório é uma repartição administrativa. Ainda que tenha CNPJ, não vai figurar no polo passivo da ação. Não vai, porque não tem legitimidade. Então, quando existe a aposentadoria, a extinção por aposentadoria, o que eu faria, o que eu sugiro que vocês, colegas da Justiça do Trabalho, façam, é colocar todo mundo solidário. Por quê, professor? Pelas inúmeras decisões que existem na Justiça do Trabalho hoje. Primeiro, por que, Liz? Primeiro, não é habitual esse tipo de processo na Justiça do Trabalho. Muitos juízes não têm conhecimento do regime sui generis que se submete a essas questões. Você até estava falando de um caso que o juiz falou que teve que estudar. Teve que não é? estudar, Eu tive um caso, vários casos naquela vara. Quando eu me sentei pela segunda vez, o juiz olhou para mim e falou assim: doutora, a senhora me fez estudar essa matéria. Realmente me fez estudar. Eu falei, que bom. Que bom, porque não só ele, não só eu e nem só nós, mas nós todos temos que estar dentro dessas novidades Mas aí vem legislativas. outro problema, porque quais obras ele usou para estudar? Que é- Porque ele É a pode ter fonte, a usado fonte de pesquisa. a fonte de pesquisa. Ele não viu esse Ela é- podcast. não. Claro que Não, ele não a fonte assistiu de isso. pesquisa possivelmente vai levar ele para um lado errado. Porque a doutrina notarial registral ela trata é disso, muito primeiro. enviesada. Não, ela Primeiro, nem trata- fala sobre então, o direito do... nem O que você trata vai disso. achar aí são artigos, idade notária, né, professor? São vinculados Liz, a... tá vindo um livro por aí? Me fala, já solta o Podemos spoiler pensar, né, aí. professor? Vai ser- Pelo menos seria uma legal. revista Tem que a gente ter. tem que tratar. Curso, Eu né? acho um curso seria Curso, bem bacana. Revista, Eu já ia livro. falar que ela vai fazer o curso, que já tá agendado. Mas aí ia ser muita sacanagem, né? Falar, tem um curso, segundo semestre da doutora Liz, que é sobre Corre a atrás. questão Nossa. dos direitos dos delegatários, dos funcionários. tal. E o senhor falou dos delegatários, e a gente fala que às vezes vai ter aí um delegatário, um notário assistindo, vai falar assim, poxa, essa advogada aí também só quer saber do direito dos funcionários. Mas não, tem o outro lado da moeda, e eu já digo que eu não sou só advogada do empregado, mas também atuo pelo empregador. Sim. E tive uma situação, professor, no ano passado, de uma execução alta na Justiça do Trabalho, em face de um delegatário, e ele precisou fazer seguro-fiança para poder fazer o recurso. Então eu fui Que é atrás alto, né? O preparo é na alto. época ali, beirava uns 2 milhões. Falei, bom, a saída vamos fazer um seguro-fiança, e aí você não precisa desembolsar, eu nem sei se tem, mas vamos... Não que ele não Não que ele tivesse. não tivesse, mas vamos tentar um seguro-fiança para que você possa recorrer. Tá bom, fomos atrás, falei, me dá aí 2, 3 dias para eu ir atrás. Que 2, 3 dias, né? Quase que foi aí um dia antes
do vencimento do prazo. Nós não conseguimos nenhuma seguradora que fizesse seguro-fiança vinculada a CPF, professor. E ainda me falaram, se fosse CNPJ nós conseguiríamos, mas esse valor, CPF não consigo. Então, para ela recorrer, ela teve que pagar todo o valor. Aí o cara ainda no imposto de renda não declara bens, porque ele, né, fez toda aquela maquiagem, eventualmente, tudo. Então, na prática, o que eu faço? Primeiro, na minha visão, pela obrigação de fiscalização do Estado, ele responde solidariamente, tanto no período de titular, quanto no período com mais razão da vacância. Acredito. Então eu penso que ainda aí ele vai atrás de uma forma indireta depois, buscar o recebimento dos prejuízos e tudo mais. Mas o direito do trabalhador ele tem que estar protegido. Então, por quê? Tem o princípio da proteção, tem o princípio da continuidade, tem o artigo 468 da CLT que diz que qualquer alteração no contrato de trabalho que venha produzir, ainda que indiretamente, prejuízo ao funcionário, é nulo. Então nós temos o artigo 10, o 448, que diz que qualquer alteração na pessoa jurídica ou na relação de trabalho não vai afetar o empregado, não pode afetar. E aí nós temos então o Instituto da Sucessão. Ele fala assim, olha, estabelece que as mudanças na estrutura jurídica ou na propriedade de uma das empresas não afetam os contratos de trabalho. Ele fala empresa, professor, mas essa relação que envolve os empregados de um cartório e o titular, não deixa de ser uma empresa. Ele ofere lucros, ele atende cliente, ele tem a obrigação de guarda desses documentos, ele tem a subordinação. Ele não é empresa, aí vem o problema para a gente discutir. A empresa realmente, ela vai buscar, nesse sentido, a teoria da empresa, ela vai buscar lucro. Só que o serviço notário registral, ele não busca lucro. Esse é o ponto, porque você tem serventia deficitária. Não é uma atividade econômica. Não é uma atividade econômica para você buscar o lucro. Não estamos no capitalismo privado. Exato. Você tem serventias, realmente, que você tem um excedente em relação ao custo da operação, só que você tem serviços que são deficitários. E que devem ser mantidos porque a função pública é para a sociedade. O Estado, tem que por um compensar, fundo de compensação, vai fazer a compensação dos atos gratuitos. Esse é o ponto. Mas não é a maioria. Mas aí, não é. Senão assim, ninguém ia fazer concurso público para ficar deficitário. Não é a maioria. Mas aí que tá. Quando você pega um registro civil... Tudo tem exceção. Então, mas quando você pega um registro civil, você vai lá, registro civil no Brasil, eu posso falar, a maioria é deficitária. Então o cara vai... Tem muita gratuidade. Por São Paulo, por exemplo, ele vai pelos 13 salários mínimos da gratuidade. Então assim, eu tive uma essa compensação. Eu tive uma experiência de uma pessoa que ela trabalhava ela assumiu um serviço deficitário. Vinha lá pessoas para fazer escritura, ela falou assim, eu não faço. Vai pro tabelionato. E por que ela não faz? Porque se ela fizer, ela vai ter o custo de comprar livro, recolher selo. E tudo que ela ofere de serviço é deduzido dos 13 salários. Então valia a pena para ela não fazer nada remunerado. Só fazer os atos gratuitos obrigatórios. Olha que loucura. Essa serventia Para quê? Para não aumentar o custo dela. Então assim, eu tenho um registro civil. Se eu faço só ato gratuito, eu vou receber os 13 salários. Mas se eu fizer uma autenticação, uma procuração, tudo isso é pago. Então isso aí entra na renda. Então assim, quanto você teve de renda no mês? Eu tive 2.000 de renda. Então esses 2.000 é deduzido dos 13 salários. Entendeu? Então o que a pessoa fazia? Ela não fazia
Nada. Ela recusava tudo. Então, e olha só, Kikunaga, com essa observação tua, consolida ainda mais, reforça, ratifica a responsabilidade do Estado. Sim. Porque Isso. se você é deficitário, você não vai perder, porque eu tô te bancando, porque é uma função pública. Isso. Então, ainda Que não tem- pode parar. que não pode parar. Então, assim, a responsabilidade do Estado, eu acho que é inegável. Mas Legal. na cidade, como ninguém questionava, o cartório tá falando que não presta o serviço. Aí perguntava, por que tem procuração? Tem procuração aqui, mas a gente não sabe fazer, a gente não faz. Então, assim, a cidade se acostumou a fazer as coisas notariais permitidas ao registro civil, fazer só no tabelionato. Então o sujeito só prestava atos gratuitos. Para quê? Sim. Para receber os 13 salários e o resto do dia ele só estudava para prestar o concurso de remoção. Sim. Ô Liz, agora me fala uma coisa. Vamos imaginar, vamos pintar um quadro aqui conjuntamente. Faleceu hoje o delegatário. Os empregados ficaram sabendo, porque isso daí acaba Sim. sendo notório e tal. O empregado vai falar, xiii, Marquinho, e agora? O que nós vamos fazer? Qual é a tua orientação com relação a esses empregados que estão agora entrando numa situação de vacância, que é uma situação que eles não sabem o que vai acontecer amanhã? Né? Se vão ser demitidos, se não vão, o que o interino vai fazer, não vai, quando que vai assumir um novo delegatário ou não, qual que é a tua orientação para estes não perderem direitos? Porque a gente sabe que existem regras na Justiça do Trabalho com relação à decadência, com relação à prescrição, né? Como que funciona essa parte? Primeiro, busque orientações a um profissional Exato. especializado. Liz. Não, mas é sério, por quê, pessoal? Veja bem. O que a gente vê, e eu escutei muito já de colegas da área, as contabilidades especializadas. Eu não estou vendo nenhuma, professor. Porque tudo que está acontecendo, que está prejudicando, inclusive os processos trabalhistas, são situações criadas por essas contabilidades. Que utilizam a senha do e-social de uma pessoa morta, que é nulidade, não é? Não é nulidade? A nulidade, Claro. como é que eu Até vou crime, usar? né? Provavelmente, né, Capobianco? A Sim. nossa voz da O consciência criminalista aqui, tá ó. aqui com a gente. Olha lá, tá? Além de culminar em nulidade de um ato trabalhista, vai esbarrar no civil e no criminal. Né? Então veja, aí fica aquela situação, você não sabe se você coloca, você nega, você delegatário ou herdeiros do delegatário, eles negam a sucessão trabalhista, em contrapartida coloca lá o interino, coloca lá grupo econômico. Você nega, você vem na justiça, nega que tem sucessão trabalhista, mas coloca na carteira do funcionário que é grupo econômico, registrando ele com data retroativa à sua. Então, é um bando de entrada. búfalos enlouquecidos se batendo. Sim, professor. Porque é muita ignorância. É aí que tá. A atividade notária registral, ela é regida hoje por achismos. E não pode. Então, mas aí entra aquela questão da interdisciplinariedade, Exato. que não é analisada, e aí você Exato. sempre pontua, não é estudada, não é Exato. analisada e não é regrada. Aí vem a pergunta. O juiz do trabalho, ele vai olhar aquela bagunça. E qual que é o lado? Ele vai pro princípio da tutela integral do empregado e senta a marreta no interino. Senta a marreta no interventor. É isso que está acontecendo nas Mas decisões? isso E eles que se virem. Mas, professor, por que nós temos inúmeras decisões? Eu, no escritório mesmo, por casos análogos, envolvendo as mesmas pessoas do polo passivo, eu tenho 4 decisões diferentes. Tá? Isso levando em conta que a peça tá praticamente uma igual à outra. Mas nós vemos na prática o seguinte: tem advogado que processa, como eu disse, o interino, o Estado e só. Ou o CNPJ e o falecido. Ou coloca todos os herdeiros e o Estado. Ou não fala nada e só coloca o Estado. Então já tem aqui várias ações cuja o polo passivo já não coincide. Até Mas porque vamos colocar solidariedade essa você que até poderia colocar só o Estado, vai ser, né, na tese da solidariedade. Então, o que eu coloco é sempre o Estado, tá? Aí eu pergunto, primeiro, a ação ela vai ter a aparência de forma que o cliente vai chegar para você e vai falar assim: doutora, eu estou trabalhando,
A minha atividade, ela é limitada. Uma vez escrevente, sempre escrevente. Eu só vou trabalhar em cartório. Então, o que eu quero? Eu não quero perder os meus direitos até o óbito do delegatário. O que eu falo para você? Entre com uma ação contra o Estado e os herdeiros. Se houver inventariante, polo passivo, inventariante e Estado. Vamos lembrar, inventariante é representante do espólio. É o espólio representado pelo inventariante. Exato. Liz, mas aqui na certidão de óbito não tem bens, manda todo mundo pro polo, todos os filhos. Vai encontrar. Porque existem empresas em nome desses filhos. Se a pessoa recebe 6 milhões por mês, gente... Ó a fraude de execução aonde aí, tá gente! Né? Fraude de execução lá na frente, mas eu preciso da fase de conhecimento. Mas aí que tá. Como é que eu vou fazer? O sujeito ter doado não vai presumir fraude. Mas se ele Ter se tornou, doado antes. mas se ele Se se você tornou faz uma holding insolvente, patrimonial com o intuito de proteger patrimônio, professor, é simulação. Não é nem fraude, é simulação. E a simulação da claro nulidade. que é caso concreto que tem que ser analisado. A gente Exatamente. não pode generalizar. Tô colocando óbvio, aqui tal. situações da prática. mas Obviamente possível. você Porque você tem a uma situação insolvência. diferente para nos contar. O tempo da obrigação constituída, por exemplo, vamos pensar que é hora extra, não recolhimento de fundo de garantia, alguma coisa. Então você tem a obrigação inadimplida e você tem o caso da insolvência. Exato. E aí, Né? nesse caso, qual é a tese? Que você Que é vai a falar premissa Liz? do 792 lá do CPC. Então, O advogado, ele entende uma situação, mas às vezes você está atuando para um cliente que para ele não interessa a sucessão. Porque ele está trabalhando, ele não quer a rescisão dele, do contrato dele. Ele quer receber do óbito do tabelião para trás. Mas aí Então, não vai ter se verbas rescisórias, porque não... Aí se a tese é de extinção, e a Justiça do Trabalho também considera extinção, nós temos julgados, inclusive no TST, que entende pela extinção conforme o artigo 39 da Lei 8935. Você não então, tá sozinho se aqui você pra tem a extinção, obrigatoriamente, eu, advogada, vou ter que pedir as verbas rescisórias. Sim. Liminar para liberar fundo seguro. Mas o seguro ele não vai poder exercer. Seguro não tem, porque ele continua nesse caso. Mas tem muita gente que está desempregado. Então aí você tem que pedir a liminar. Só que você vai se deparar com essa situação. Tá ali o valor? Ou já tá lá no outro contrato? O que você vai fazer? Nesse caso, nada. Vamos esperar ver o que a justiça vai decidir. Outra situação. Liz, não me recepcionou. Eu tive um caso. O titular faleceu. Entrou 3 interinos. Quando veio a titular, dia 1º de novembro, dia 30 de outubro, veio um advogado e falou assim: tchau, pessoal, foi muito bom aqui, mas a partir de amanhã vocês não podem mais entrar aqui. Tá? O que eu fiz? Fiz uma ação chamando o espólio, chamando o Estado, tudo solidário, tá? Veio a decisão da primeira instância dizendo improcedente a ação. Por quê? Porque quem mandou embora foi a titular que já estava nomeada para aquela... Ela não trabalhou com ele. Foi uma decisão atípica do meu escritório. Mas eu falei, e agora? Agora eu tenho que processar todo mundo mesmo. Porque ela disse o seguinte, o interino estava subordinado ao Estado. O Estado estava mantendo ele lá. Quem não recepcionou foi a titular. Então, a ação é julgada improcedente porque não está no polo passivo a titular. É a titular que responde. Obviamente, a gente tem que recorrer porque a titular não está no meu polo passivo. Mas vejam como a situação Não, e vai bater no tribunal para depois voltar para julgar, Então, né? E hoje você não vai ter tempo. Porque até você ir Você a tem os tribunal, vamos prazos. imaginar que o que eu estou pensando aqui? Até o final deste ano, esta ação vai ser julgada pelo TRT. Se o TRT dizer que é o titular, já vou falar para o meu cliente, vamos processar agora a titular. E Porque não senão... vamos julgar no TST.
Porque nós não vamos ter tempo, nós temos que enxergar o limite de 2 anos para dar entrada no processo trabalhista, para pleitear os últimos 5. Vai 2, volta 5. Se eu esperar primeira instância, segunda instância, terceira instância, acabou, você perdeu a possibilidade de ir ingressar lá Isso é com o absurdo. titular. Na minha cabeça é absurdo. Mas é por conta Então, dessa professora, situação eu tenho que não ficar tem regra. monitorando. Eu falei pro meu cliente, falei, doutora, improcedente nem pelo Estado eu consegui. Eu falei, então vamos esperar, vamos ver o que o tribunal vai decidir. Se o tribunal decidir que a responsabilidade é dessa titular que eu não processei, a gente deixa transitado em julgado, já vou ter uma decisão transitada em julgado. Professor, olha que loucura, quando ela não participou da ação. Mas eu vou usar a meu favor dizendo, olha, ele entrou contra esse e esse. Normalmente vai cair para essa mesma juíza, porque quando as partes são... Aí eu não sei também, né? Porque a parte vai ser diferente, pode até ser que não entre com ela. E pode ser que o juiz entenda que... E aí, como é que vai vir o tribunal? Se eu já tenho uma decisão dizendo que nenhum deles é responsável, que é a titular, faz coisa julgada com a outra que não participou do polo passivo? Não, professor, o senhor que é processualista. Não interfere. E aí? E aí eu vou ter que entrar complicado. com todo mundo de novo? Sendo que em face deles eu já tenho decisão? Olha que loucura também para advogado trabalhista. Já reconheceu a ilegitimidade, né? Eu só vou poder agora, claro que contratitular. depende. Com relação ao Estado, eu creio que você possa ainda acumular a ação da nova delegatária com o Estado. A depender de como foi configurada a sentença. Mas se eu tenho a sentença já condenando que ninguém é solidário, que ninguém responde porque é improcedente, é a titular que não recepcionou, eu fico engessada no polo passivo, eu só vou poder Eu buscar. pensaria na possibilidade até de entrar com recurso de revista e a ação em primeiro grau para não perder o prazo. Então, mas aí... Eu pensaria nessa possibilidade. E pedir a suspensão. Porque você não teria ali ideia. porque assim, a princípio você não teria ali dispendência, mas você teria tem o quê? Uma demanda tem relação com outra e aí seria uma causa de suspensão. E aí aguardar o julgamento daquele para que essa inicie a fase de conhecimento. É uma possibilidade, porque aí você não perde o prazo de 2 anos. Exatamente. Nem o de 5. Mas veja a dificuldade do advogado trabalhista com relação às os inúmeros acontecimentos e as inúmeras decisões. Na matéria notarial, como ela é sui generis, quem fiscaliza deveria deixar claro as coisas e não deixa. A lei deveria trazer clareza e não traz. Mas, Liz, por isso que assim, a gente tava brincando de fazer curso e tal, que não é brincadeira. Né? Sim, nós, diretores de conteúdo da Adnotário, intimamos por meio desta, né, para que você faça o curso, para que você faça livro, artigo, porque assim, é o conhecimento que precisa ser propagado, né? E divulgar... A pergunta é, você aceita isso? Lógico que eu aceito. Esse é o problema. Tá gravado, aceitou, virou obrigação. Tá aqui. Já tá assinado. Foi livre, professor? consciente, de boa fé, manifestação de vontade. A filhota tá falando, não foi. Foi sim. Nenhuma pressão aqui. Tem vício de consentimento? Nenhum. Não? Imagina, não, de forma alguma. Mas isso que eu acho que é importante, porque, olha só, nós estamos com o tempo estourado, voou, passa de uma maravilha. Então eu quero, assim, passar para as considerações finais. Kikunaga, Liz, falem aí as considerações finais de vocês sobre esse tema que é maravilhoso de ser explorado, me tirou da ignorância. Confesso a vocês, eu entrei uma pessoa, tô saindo outra, porque o conhecimento transforma. Eu acho que a gente tem que estar aberto para isso que é importante. Tem opiniões que eu concordo com o Kikunaga, tem opiniões que eu concordo com a Liz, e eu acho que a gente precisa realmente de uma consolidação do pensamento. Mas com a palavra vocês. Bom, vamos lá. Quem é entrevistada é ela, eu tô aqui só de coadjuvante. A Adnotária, eu vou preparar esse ano um curso que vai ser online, que a gente vai trabalhar todos os caminhos, a estrutura da atividade notarial registral. Então vamos pegar a Lei 8935 e destrinchar ela, vamos pegar a Lei 6.015 e destrinchar. Para quê? Para que os conceitos fundamentais sejam esclarecidos, do meu ponto de vista. E aí vem a história, o convite. A Liz precisa trazer esse curso, porque esse curso serve para os delegatários, para os prepostos
e para os julgadores. Sim. E mais, para o próprio Poder Judiciário Exato. e o CNJ. Exato. Né? Para todo mundo. Exato, e eu acho que isso é super importante. Por quê? Porque é um conhecimento muito específico que as pessoas não têm. Eu já falei isso para você. Quem trabalha, eu tenho amigos que são juízes de trabalho, quando bati ações nesse sentido, ligavam para mim e falavam, pô, eu tô com uma ação assim, 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 e a gente conversava, e falava assim, meu, não tem nem noção disso. Eu tô no escuro, não sei o que é o conceito. Então, você falar de um CNPJ induz o sujeito a entender que é empresa, mas não é empresa. É um serviço pessoal, público, mas não é cargo, porque é descentralizado. Então, assim, eu acredito que aqui também no Adnocast a gente tem que trazer o passo a passo do direito notarial registral, para deixar todo mundo claro. Vamos fazer claro. Por quê? Porque hoje existem muitos cursos, muitas entrevistas, que a pessoa dá uma enviesada para ilegalidade. Ontem eu vi no Instagram um sujeito que se diz concursado, num estado aí não sei qual, dizendo o seguinte, olha, eu tenho um curso aqui de cartório, e o último concurso de não sei da onde, a nota de corte foi 57 pontos, e é uma atividade que você ganha bem, que você não precisa ir lá todo dia trabalhar. Como assim? Então o sujeito está dizendo o seguinte... O sujeito está dizendo o seguinte... Você passou no concurso, deixa os prepostos trabalhando e segue a vida, vai curtir a vida. Foi isso que ele disse. Nossa. Então assim, você ganha bem. Cara, você ganha bem sem trabalhar, né? Sem trabalhar. Então assim... Pô, melhor dos mundos. Renda passiva. Renda passiva? Isso deveria ser objeto de procedimento administrativo disciplinar da Corregedoria do Estado. Tanto que eu vou pegar o nome do sujeito para consultar se ele é realmente delegatário, porque isso é um absurdo. Então, assim, isso é fake news. Porque o cara tá falando uma mentira absurda. Porque o delegatário, em regra, não tem férias. Não tem férias por quê? Porque o serviço é essencial, o serviço é público, e ele é delegatário, e ele não tem direito a férias. Ele não é empregado. Sim. Ele é empregador. Ele não tem direito a férias. Ele pode tirar dias de descanso? Pode. Mas só tem que todo um regramento. O dia de descanso, ele tem que informar para a corregedoria dizendo: corregedoria, você me autoriza de tal dia a tal dia tirar de descanso? O pessoal acha, não, vou sair. Não é assim que funciona a história. Por isso que você vê no dia a dia. Eu quero falar com o delegatário. O delegatário não está lá. Mas se ele não está lá, ele não está por quê? Porque ele foi e tirou férias. Ok. Cadê publicado que o juiz autorizou ele tirar férias? Que isso não significa que é férias. É período de afastamento voluntário autorizado pela corregedoria. Então, assim, os conceitos precisam ser bem analisados. E, infelizmente, no direito notarial registral a gente não tem isso. É muita mentira, é muita bobagem de todo mundo falando, tudo com viés para se proteger. E não há nenhum lugar científico, exceto aqui, mas que a gente tenta trazer cientificidade. É uma coisa que você sempre traz, que a falta de conhecimento, a ignorância, a falta de conhecimento gera o não questionamento. Exato. E o não questionamento gera situações como essa, de você aceitar o que aquele atendente da frente, né, do balcão, fala como se fosse uma verdade absoluta. Claro. E você não tem conhecimento para refutar ou para contestar, e aí você acaba tendo. Por isso que os nossos canais aqui, muito mais do que pro associado, tal, a gente faz para divulgar tudo sobre tudo dentro do direito notarial registral. Liz, suas considerações finais. O que eu posso dizer é que a gente aqui não economiza nas informações, a gente também não coloca nada embaixo da mesa, a gente fala realmente o que está acontecendo, a gente passa aquilo que a gente sabe, e se sabe você muito, ainda... Hein? Sabe muito. Aqui, obrigada. Mas é assim, o que a Adnotari oferece é isso, é transparência, é conhecimento, é união. Então, se você não faz parte da Adnotari, fica aqui o convite, venha, porque a gente discute sobre condominial, sobre até
direito do trabalho, como vocês podem ver. Então, então é assim, o que posso dizer é, junte-se a nós. Liz, olha, eu tô muito feliz, Olha, vocês não sabem o quanto que eu busquei arrastar a Liz pra cá. Ano passado inteiro ela, não, mas é que eu tenho audiência, não, porque não sei o que, super ocupada, essa menina é super ocupada, né, tal, e... É porque a filha suga muito ela. Não, com certeza. Não, e a filha não quis sentar aqui conosco hoje. Protesto, chamamos ela pra participar e ela falou, não, eu vou tirar o foco do tal, começou aí e tal, né? Mas Liz, você tem um conhecimento incrível, eu tenho uma felicidade muito grande de conhecê-la e absorver o que você tem para transmitir. Eu acho que, por isso que não pode ficar só aqui no Adinocast. Tem que ampliar. Tem que ampliar. E assim, produção científica dentro da academia é o que... na verdade, o fundamento da academia é a produção, né? Então, quer seja aqui no Adinocast, quer seja em artigos, eu quero que você escreva, eu quero ler o que você tem de pensamento fundamentado com não a base, não apenas... Primeiro, principiológica, que eu acho que é a parte que inicia tudo, legal, jurisprudencial, conceitual, é isso que a gente precisa. Sim. Conhecimento abalizado, não é um achismo. Aqui na Adinotária a gente não tem achismo, né? Ainda que você não concorde comigo, com o Kikunaga, com a Liz, você tem todo o direito de não concordar, mas sempre com balizamento teórico, com fundamento. Eu acho que é isso que é importante. E aqui, como a Liz bem colocou, aqui não tem, a pauta é livre. Né? Aqui a gente não tem, não, você vai falar contra o que eu penso, então não vai falar. Não, pelo contrário, eu quero que você fale, que Kikunaga, para debater, né, porque o debate que enriquece. Né? E dentro da Adinotária a gente tem essa liberdade que olha, eu acho que não dá para ver em outro lugar. Porque a gente não tem amarras de nenhum lado, a gente não quer agradar ninguém. A gente quer trazer cientificidade. E para isso é conteúdo. Né? Por isso que eu fico muito feliz mesmo, eu tenho uma felicidade muito grande de poder participar da Adinotária e mais especificamente aqui do projeto que a gente está trazendo aqui no nosso Adinocast. Então olha só, recado final. Depois disso tudo, você não vai se associar. Para aí, vai sim. Sim, vai sim. www.adnotari.org.br. Tem lá link exclusivo para se associar, é baratinho, vantagens maravilhosas. Já vai aproveitar desconto para o curso de fevereiro de execução da alienação fiduciária em garantia. Já vai aproveitar desconto do curso de março, leilões de imóveis. Então, vai ter oportunidade para... praticamente você vai ter de volta tudo que você investe aí na anuidade da Adinotária. Fora os núcleos temáticos, reuniões exclusivas para associados, o próprio grupo do WhatsApp, que eu sempre ressalto que é o melhor lugar para se debater, porque todo mundo lá dá opinião fundamentada e te auxilia na advocacia. Você é advogada, você é advogado, tem um palco interessante para ter mais confiança na sua advocacia. Muitas vezes você advoga sozinho, né, sozinha, tá lá no escritório, não sabe para quem perguntar, vai lá e entra na Adinotária para ter tudo isso. E também, é claro, siga-nos nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. @Adinotari. E olha só, é claro, gostou desse vídeo? Curte, pode fazer seu comentário aí, fique à vontade e compartilhe para podermos chegar a todos. Perfeito? É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Mais uma vez, um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado. É isso aí, bora lá, bora que dá. Abraço!